Irmãos, vamos orar pela aula de hoje, pela dona Ana. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar essa aula, abençoa a dona Ana, tudo que ela estiver nos ensinando, e que essa mensagem, Senhor Deus, essa palavra que vem do Senhor, possa trazer morada no nosso coração, possa dar fruto na nossa vida e que a gente possa ser não somente ouvintes, mas praticantes. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez falando sobre a família, os fundamentos bíblicos da família. E hoje a nossa lição é a lição 15. Nós vamos pensar um pouco sobre o tempo e a família. Lembremos que a família é projeto de Deus e Ele está intensamente interessado em nossas famílias. Ele quer que as nossas famílias sejam sadias e fortes e felizes. Deus quer edificar as famílias, enquanto o diabo, desde o começo, faz tudo para derrubar e acabar com as famílias, como instituído por Deus. Ele quer acabar com a família como pai, mãe e filhos. A Bíblia chama a nossa atenção para a necessidade de organizarmos bem as atividades para um bom uso do tempo, especialmente com a família. E quantas vezes nós falamos, eu não tenho tempo para fazer tanta coisa, não tenho tempo para nada. E mesmo nessa pandemia, às vezes a gente fala, puxa vida, eu achei que ia ter muito tempo, mas não tenho, E tem muita gente nessa época de pandemia que está trabalhando demais. Trabalhando o dia todo em casa, em home office, olhando para o computador o dia inteiro, Tem reuniões em Zoom com o pessoal da fábrica, do escritório, e quando terminam o expediente, não querem ver mais nada de computador. Estão cansados e querem relaxar. Mas também o serviço da dona da casa, nessa época, continua praticamente do mesmo jeito. Só que agora, com mais gente em casa, aumenta o serviço, Eu tenho uma amiga e ela tem 2 filhos já moços que trabalham e estudam, E agora os 2 estão em casa, trabalhando online. O marido dela também está em casa, trabalhando home office. E ela dá algumas aulas online. E ela disse, puxa, eu estou tão cansada, eu trabalho tanto, mais do que antes, e eu tenho que fazer tantas refeições, eles querem lanche, estão sempre com fome, Também com mais gente em casa, a casa fica mais suja. Então, a dona de casa, acho que nessa época de pandemia não está mais tranquila, mas tem mais serviço, Agora, há uma frase que diz que tempo é questão de prioridade. Se queremos muito fazer algo, nós arrumamos tempo. Eclesiastes 3, versículos 1 a 8, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de amar, tempo de aborrecer. Há tempo para tudo. Então, se eu quero fazer alguma coisa muito, eu vou fazer. É questão de prioridade. E Efésios 5, versículo 15, diz, versículo bem conhecido, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, temindo o tempo, porque os dias são maus, E na versão do Novo Testamento, nova versão da linguagem de hoje, diz, portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm.
realmente estamos vivendo em dias difíceis com essa pandemia. E há uma falta de ética e moralidade na sociedade. É difícil. Mas nós temos que ser bons mordomos do nosso tempo. Às vezes achamos que a palavra mordomo refere-se apenas a dinheiro, mas refere-se também ao tempo. Temos que ser bons mordomos do nosso tempo, temos que gastar bem o nosso tempo. E Jesus Cristo, certa vez, perguntou: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Isso é uma citação de Lucas 12:42. Você é um mordomo fiel e prudente do seu tempo? Você aproveita bem o seu tempo? Agora nós precisamos organizar bem o tempo e organizar bem a agenda familiar. Se individualmente o crente precisa aproveitar o seu tempo, então o que dizer da relação entre o uso do tempo e a família? Você brinca com a sua família, conversa com os filhos, lê a Bíblia e ora com a família. Você faz as gincanas bíblicas que Soraya e Alinete preparam toda semana para a gente fazer. É um bom passatempo, viu? O pastor Walter Castro, no seu livro Não Sou Meu, faz 4 recomendações para organizar bem o nosso tempo, e especialmente para organizar a agenda familiar. Para aproveitarmos bem o tempo, nós temos que ser bem organizados, né? E isso é difícil. Nós temos que ser pontuais, cumprir o horário. Porém, isso não quer dizer que eu sou escravo do relógio. Toda hora estou olhando o relógio. Não. E nós temos que ser equilibrados no uso do tempo. Isso quer dizer dar tempo às coisas na proporção do seu valor. Hein? Infelizmente, parece hoje que muitas famílias têm mudado o seu valor. Para muitas famílias, o lar, a família, não tem muito valor. A família tem sido negligenciada nos nossos dias. Hein? E Eclesiastes 3:1, que nós chamamos, diz que tudo neste mundo, isso é na nova versão de hoje, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Né? Então, tudo tem o seu tempo. Então, nós temos que ter tempo para a nossa família. E nós temos que estar prontos, hein, para servir com o nosso tempo. Servir a família e definir que a família é prioridade para nós. Agora nós vamos olhar um filmezinho, viu? E eu espero que você não seja como o rapaz nesse filme, né?
Que horror! Mas há muitas pessoas que vivem assim, sempre correndo, sempre atrasadas, sempre atrapalhadas. E atrapalhado mesmo em casa. Um ambiente familiar saudável exige bom uso do nosso tempo. Agora nós vamos ver alguns inimigos da nossa agenda familiar. E o primeiro inimigo é ativismo, né? Tem gente que não para, está sempre correndo, fazendo alguma coisa, olhando o relógio, tem que ir lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e não para nada, só cai exausto na cama à noite. Hein? E às vezes não consegue dormir de tão cansado que está. E a mente vai funcionando a mil, pensando tudo que tem que fazer no outro dia e tudo que deixou de fazer naquele dia. Hein? Agora vamos pensar um pouco sobre a vida do rei Davi. Davi foi um grande rei, muito bom, mas ele foi um pai omisso. Quando a gente pensa nele, a gente sempre pensa nele como compositor, cantor, bom rei, mas como pai foi outra história, muito diferente. Davi tinha um problema, Davi tinha uma família problemática, para começar. Né? O primeiro casamento com a filha do rei Saul não deu certo, né? Mas ele tinha 8 esposas, 19 filhos, mais as concubinas e filhos, né? Já pensou? 8 esposas, né? Com uma já dá problema às vezes, né? Mas 8 e 19 filhos, né? E o primeiro problema de Davi foi um mau relacionamento conjugal. Tantas esposas, né? Tantas concubinas. Naquela época, poligamia foi aceita pela sociedade. E era normal para o rei ter muitas esposas. Mas isso não foi o plano de Deus desde o começo. Desde o princípio, o plano de Deus era monogamia. Mas os filhos de Davi viram o exemplo do pai e seguiram o seu mau exemplo, especialmente o Salomão, né? Então, o primeiro problema de Davi foi seu mau relacionamento conjugal. E eu quero perguntar, como é seu relacionamento com o seu cônjuge? É um bom exemplo para os filhos imitar, quererem imitar no futuro, né? A gente tem que pensar bem sobre isso, né? Então, Davi tinha um problema de relacionamento conjugal, mas também com seus filhos ele tinha muitos problemas. O segundo problema era a falta de limites. O seu filho primogênito era um rapaz muito bonito, era chamado Adonias. E 1 Reis 1, versículo 6, diz que jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim, Adonias? Seu pai nunca chamou a atenção dele. E Adonias era o primeiro filho, né? Era muito bonito e muito mimado, né? E nunca Davi disciplinou seu filho. E quando um filho é muito mimado e a sua beleza física é adulada sempre, bajulado, se os pais não tomam cuidado, isso pode causar sérios problemas na família, entre os irmãos e para o próprio filho. Né? E Adonias não era um filho exemplar. Usamos às vezes a frase, ai, que criança mal criada. É a culpa da criança se ela foi mal criada? Quem criou a criança? Então, a culpa é dos seus pais, que criaram mal
esse filho. Você mima seu filho, você bajula seu filho. A Bíblia ensina que os pais têm o dever e responsabilidade de disciplinar seus filhos desde pequenininho. A Bíblia diz: quem ama seu filho, cedo o disciplina. A disciplina começa no berço, com aquela criancinha tão angélica quando está dormindo. Mas, desde pequena, a criança sabe manipular os pais. E eu acho que as crianças hoje em dia são mestres na arte de manipulação dos pais. Então, Davi não disciplinou o seu filho Adonias. Mas depois houve outro problema sério na família. E o presbítero José Carlos, semana passada, já fez uma referência a Amnon, que abusou da sua meia-irmã Tamar. E o que Davi fez quando soube? Fez absolutamente nada. Ele ignorou o incidente. Ele não chegou para Tamar para consolar a sua filha. Depois daquela experiência horrível, a sua tristeza em ser estuprada pelo seu irmão, como ela deve ter sofrido. Mas o seu pai não chegou lá para consolá-la, ajudar ela, arrumar ajuda para ela. Parece que Davi fechou os olhos para tudo. O irmão Absalom, quando ele soube, ele ficou com muita raiva. Mas raiva mesmo, Isso era natural nas circunstâncias, O seu meio-irmão, o primogênito, abusou da sua irmã mesmo, de Tamar. Então, ele estava com muita raiva. Mas Davi não tentou fazer uma reconciliação, chamar os filhos e acertar a situação. Deveria ser apedrejado, morto, devia sofrer, porque isso era normal em caso de estupro. Mas nada foi feito com o irmão. Não. E a raiva e o ódio de Absalom foi crescendo, e cresceu até o ponto dele querer matar o seu irmão. E é triste. Davi não fez nada para reconciliar os dois e para ajudar a sua filha. Ou ele não soube, ou ele não quis resolver os problemas familiares. Parece que não gastava tempo conversando com os seus filhos, não orava com os filhos. Fechava os olhos para os problemas, talvez achando que o tempo resolvesse tudo. Mas não é bem assim. Nós temos que tomar cuidado em casa para resolver os problemas. E logo, quando existe um problema no dia a dia da família, ele precisa ser confrontado e resolvido logo. A pior saída é omissão. Temos que disciplinar os filhos. Temos que sentar e conversar e ajudá-los a resolverem os problemas. Quando há ciúme e egoísmo, quando dois ou mais não têm amizade entre si. No relacionamento com os filhos, é preciso que os pais e filhos, os pais agem e interagem com os filhos. Os pais têm que ouvir também o que os filhos estão pensando. Ouvir bem, Talvez Davi sempre estivesse pensando no seu reino, sempre. Na política, nas guerras, ele teve muitos problemas externos. E talvez por isso não tivesse tempo para pensar nos filhos, para passear com os filhos, brincar com eles, falar das suas experiências com Deus. Será que Davi conversava sobre sua meninice? Como ele compôs os salmos quando estava guardando, cuidando do rebanho? Nunca falava da proteção de Deus na sua vida,
quando apareceu aquele urso, etc. Nunca falou das suas experiências com Deus? Não sei, parece que não. Você fala com seus filhos sobre suas experiências com Deus? Davi era muito ativo, né? Guerreiro, soldado, ativo fora de casa, mas totalmente parado em casa, omisso em casa. Na família, a omissão tem um preço muito alto. Cuidado com sua família. Não seja tão ativa, tão ocupado, fora de casa, que não tem tempo para cuidar dos seus. Não seja omisso em casa. Seja um pai, uma mãe, sempre presente em sua casa. O segundo inimigo da agenda familiar são as nossas prioridades. Né? Às vezes, pai e mãe priorizam sua realização pessoal, seu emprego, sua carreira, seu hobby, em detrimento ao relacionamento com Deus e a família. E nós vamos olhar rapidinho o exemplo de Samuel. Samuel, desde pequeno, era muito fiel a Deus. Ele cresceu lá aos pés de Eli, no templo. Se tornou sacerdote após a morte de Eli. E ele foi um bom sacerdote. Cuidava muito bem das suas ovelhas. Todo ano ele viajava visitando o seu povo. 1 Samuel 7 e 16 diz que ele viajava de ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Então, todo ano, ele saiu de casa, passava meses fora de casa, viajando por Israel. Ele julgava as pessoas em cada cidade. Era uma coisa muito cansativa. Não era fácil para ele, não era uma vida fácil. Viagens longas e cansativas, no burro, a pé. Ficar fora de casa por muito tempo é cansativo. E onde ele passava, ele escutava as reclamações do povo. O povo levava os seus problemas para ele resolver. Cansa mesmo. E talvez ele tenha negligenciado sua própria casa. Ele parava pouco em casa. Talvez não brincasse com os meninos, não tirava tempo para conversar e orar com eles, especialmente na adolescência, que é um tempo muito precioso, mas pode ser perturbado. Talvez Samuel não dedicasse tempo para preparar seus filhos para o futuro e suas responsabilidades como sacerdotes. O resultado foi muito triste. Quando cresceram, seus filhos não andaram pelo caminho dele. Não andaram nos caminhos de Deus. Que situação triste. E o povo não queria os filhos de Samuel como sacerdotes. Há pais hoje que trabalham muito, ou dedicam muito tempo aos seus hobbies, ou lazer, e em casa estão cansados, e não tem tempo nem vontade de brincar com as crianças pequenas, de conversar com os jovens, adolescentes e ouvir o que eles têm a dizer, ter tempo para escutar os filhos. Não tem tempo para reunir a família para ler a Bíblia e orar. Às vezes há pastores e líderes de igreja que estão envolvidos na obra do Senhor, resolvendo os problemas das famílias da igreja, que não conseguem ver os problemas em seu próprio lar. Não conseguem ver o que está acontecendo com os próprios filhos. Cuidado.
pastores, líderes, todos nós temos que olhar o que está acontecendo no nosso lar. Temos que priorizar o nosso lar, priorizar o nosso cônjuge e priorizar os nossos filhos. O terceiro grande inimigo da família é o egoísmo. Egoísmo é a dedicação exagerada a si próprio. O antônimo de egoísmo é altruísmo. Altruísmo é a dedicação desinteressada ao próximo. Vivemos numa sociedade egoísta e hedonista, como nós já estudamos alguns domingos atrás. Mas o crente não pode ser egoísta. Não pode pensar somente no seu prazer. O amor de Deus deve ocupar o primeiro lugar na vida do crente e na vida da família. Agora vamos considerar a vida de um homem na Bíblia que amava a Deus em primeiro lugar. Jó, amava a Deus de todo o coração e falava de Deus em casa, andando pela fazenda, mostrando tudo que Deus havia criado. Orava com os filhos na hora de dormir e ao acordar de manhã cedo. Seus filhos cresceram num ambiente, podemos dizer, espiritual, mas um ambiente alegre e festivo, e onde Deus foi realmente honrado. Eu creio que Jó teve um bom relacionamento com sua esposa e que ela participava em tudo em casa. Se ele não tivesse tido um bom relacionamento com a sua esposa, eu acho que os filhos não teriam sido tão felizes e o lar não teria sido feliz. Nós sabemos que depois, quando Jó sofreu, estava doente, a mulher disse para ele, amaldiçoa Deus e pronto, acaba com tudo isso. Mas eu acho que naquela hora a sua fé foi um pouquinho fraca. Eu acho que até aí ela foi uma boa esposa, mas a história da mulher de Jó vamos deixar para depois. Jó era fiel a Deus e vivia sua fé em casa. E o resultado, primeiro, era que houve uma boa convivência entre pais e filhos naquele lar. Jó era um pai interessado na vida dos filhos, e especialmente na sua vida espiritual. Após os banquetes, os filhos gostavam de se unir, ter festas, banquetes, etc. Ele chamava os filhos em casa, e Jó queria saber tudo o que acontecia. Como que eles eram, como que era a festa, o que comeram, etc. Queria saber de tudo. Ria com eles, se divertia com os filhos. E depois ele orava com os seus filhos. E mais tarde ele orava por seus filhos. Se por acaso alguém tivesse cometido um pecado. Ele estava preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Os pais precisam saber como vão os filhos. O que os filhos têm feito. Quem são os seus amigos, com quem eles andam. Como estão indo na escola, o que estão vendo na internet, no celular, etc. Os pais crentes precisam ler a Bíblia com os filhos quando são pequenos. E na medida que vão crescendo, ensiná-los a estudar a Bíblia por si mesmos. E precisam fazer o culto doméstico em casa. Isso deve ser prioridade em nossos lares. Quantos pais deixam seus filhos entregues à própria sorte e depois queixam da falta de confiança, convivência e diálogo dentro da família? Muitos pais choram porque os filhos não estão andando nos caminhos do Senhor e não querem mais ir à igreja. Jó orava pelos seus filhos, e com os seus filhos. Você ora diariamente por seus filhos?
Você ora diariamente com seus filhos? Importante, hein? Jó orava por os filhos e com os filhos. Devemos seguir o seu exemplo. Houve também uma boa convivência entre os próprios filhos, entre os irmãos. E para uma boa convivência entre os filhos, os pais têm que ensinar os filhos a respeitar as diferenças. Os pais também têm que respeitar as diferenças. Todos os filhos são diferentes. Eu tenho 4 e cada um é bem diferente do outro. Eu amo cada um e cada um tem a sua peculiaridade, mas temos que ensinar também os filhos a respeitar essas diferenças. Cada filho é especial para cada pai e mãe, né? E os irmãos devem ser especiais uns pelos outros, né? Quando cresceram e tiveram seus próprios lares, os filhos de Jó continuavam sendo amigos e sempre iam na casa uns dos outros, faziam festas e banquetes. Era uma família bem alegre e bem unida. Infelizmente, há irmãos que não têm essa boa convivência. Não vão na casa uns dos outros. A inimizade tem penetrado em muitas famílias, causando brigas e separação. Um irmão não conversa com o outro, não vai na casa do outro, não quer saber do outro. Isso pode até acontecer em famílias da igreja. Não somente acontece com pessoas que não são crentes. Cuidado. Vocês conhecem bem o Salmo 133, versículo 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Eu vou terminar a nossa lição hoje lendo o Salmo 128. O título do Salmo é Temor a Deus e Felicidade. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Eis que será abençoada a família que teme ao Senhor. Que as famílias da nossa igreja busquem ao Senhor de todo o coração. Que os pais dediquem tempo para os filhos. Brinquem com os pequenos. Conversem com os filhos. Escutam os filhos. Façam passeios e ensinam a Bíblia aos seus filhos. E oram sempre com os filhos. Amém. Vamos orar? Obrigado, Pai. Queremos agradecer a Ti mais uma vez por poder estudar a Tua Palavra e estudar sobre a família. Louvamos-te que a família é a instituição do Senhor e o Senhor quer edificar os lares. E pedimos ao Senhor que nós tenhamos sabedoria do Senhor para priorizar o nosso lar, a nossa família, e que os nossos lares sejam lugares de paz e alegria, e que todos nós sejamos tementes ao Senhor, que o Senhor reina realmente na vida de cada um em nosso lar. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.